Mas hoje eu quero trazer uma palavra que é um princípio, cara. Um princípio para você, para nós homens. Algo que eu tenho entendido de Deus e algo que eu tenho buscado no Senhor, para que eu como homem e você como homem possamos exercer um papel no reino de Deus, um papel de homem no reino de Deus. Abre a sua Bíblia em Gênesis. Eu quero falar sobre a hombridade. Hombridade no Éden, Gênesis capítulo 2. Te dou um tempinho para você olhar no índice, para ver onde está. Gênesis 2. Cadê o meu? Amém. Aqui. Vamos ler o verso 4 em diante. Gênesis 2. Verso 4 em diante. Essa é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e é o que rodeia terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e de todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixou o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Glória a Deus. O que é ser homem para você? Você sabe o que é ser homem? Você se considera um homem? Deixa eu explicar uma coisa para você. Ser homem é diferente de ser macho, certo? Então, a certeza que eu tenho é que todos aqui são da espécie humana do sexo masculino. Tudo bem? É isso que eu sei até agora. Mas a minha pergunta é: você é homem? Ser homem também não é gostar de mulher. Eu sou homem porque eu gosto de mulher. Eu sinto atração sexual por mulher. Não é isso.
A gente não sabe o que é ser homem, tá? E é a partir disso que nós vamos discutir. Segundo a ciência, para você ser homem do sexo masculino, você tem que ter as genitálias masculinas, o pipi, certo? Hormônios, características físicas de um homem. Isso é segundo a ciência. Segundo o mundo, o conceito mundano, ser homem, você tem que falar de mulher, falar de futebol, falar de carro e ter um palavrão, e ter um linguajar obsceno. Isso é ser homem segundo o conceito mundano. Eu creio que boa parte aqui já foi um homem segundo o conceito mundano, né? Então você via na sociedade, via a galera, e você queria ser homem igual a eles. Eu posso imaginar nós, eu e você, na idade da adolescência, olhando para os meninos da 8ª série, né, e falando, cara, eu quero ser homem igual a ele, né? E depois você vira a 8ª série, você muda para o colegial, você fala, olha para o cara do terceiro colegial e fala, nossa, quero ser homem igual a ele. E assim nós adquirimos conceitos de ser homem da maneira mundana. Agora, o que é ser homem no conceito de Deus? Nós lemos que Deus criou o homem, certo? Deus criou o homem, então Ele tem o conceito exato do que é ser homem. E eu quero falar sobre isso com você. Hoje, por nós não sabemos o que é ser homem, hoje a sociedade, por não saber, ou por pensar que sabe o que é ser homem, a coisa está totalmente deturpada e destruída. 93% mais ou menos dos crimes são cometidos por homens, ou vamos dizer assim, por humanos do sexo masculino. Mais ou menos 92% das pessoas que estão presas, encarceradas, são homens. 80% ou mais das pessoas que abandonam a escolaridade são homens. 90% para mais das gangues são constituídas por homens. 78% mais ou menos dos traficantes de drogas são homens. 80% da infidelidade conjugal, 80% são homens. 95% dos homossexuais são homens. E assim vai as estatísticas. Violência em casa, quem quer? É homem, batendo. Incesto, homem. Estupro, homem. Você já viu um homem chorando, falando que foi estuprado por uma mulher? Não. Pode ter sido estuprado por um homem, mas por uma mulher não foi. Normalmente, via de regra, quem destrói casamentos, famílias, sociedade é o homem. Sabe por quê? Porque o conceito de ser homem está totalmente errado por aí. A gente acha que a gente é homem, a gente já acha que sabe o que é ser homem. E hoje eu quero dar uma pincelada. Como eu sempre tenho dito, aquilo que nós temos ministrado aqui é apenas um start para você tomar um caminho de alinhamento acerca da palavra de Deus, e você vai muito além nisso. Quero que você vá muito além naquilo que eu vou falar hoje. Quero que você tome o caminho das pedras e comece a entender de Deus, você e Deus, o que é ser homem. Para onde vai o homem, a família vai. Para onde o homem aponta,
a sociedade aponta. Para onde o homem dirige, os conceitos vão atrás. É interessante que até em coisas que a gente achava que era de mulher, por exemplo, cozinhar, os maiores chefes de cozinha são homens. Talvez esse é o momento da gente falar sobre a masculinidade e a hombridade, né? Porque não tem nenhuma moça que vá dizer assim, são machistas. Mas o que a Bíblia mostra aqui é que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. E Deus criou a mulher do homem. Mas o homem é o projeto primário. Projeto primário. Ou seja, nele está contido toda a carga genética e espiritual do próprio Deus. Claro que na mulher também, mas a mulher veio do homem. Então por isso, para entender o porquê que aquela mulher é desse jeito, entenda primeiro quem é o homem. Para entender por que a sua mãe é assim, entenda primeiro quem é o homem. Quem foi o homem que a influenciou? Quem foi o homem que exerceu autoridade ou autoritarismo sobre ela? Para você entender acerca da sua futura esposa ou da sua atual esposa, né? A única esposa, não a atual. Você precisa entender quem é o homem na vida dela. Você está entendendo? Você está entendendo porque está tudo virado de cabeça para baixo? Porque muitas mulheres tentam exercer papéis de homem, porque não tem um homem exercendo hombridade sobre a sua vida. Deus formou o homem e formou a mulher para ser auxiliadora, para que juntos, né, sejam uma só carne e vivam em unidade, vivam em amor, vivam em comunhão com o Senhor. Mas a mulher, ela precisa estar debaixo da hombridade de um homem. Então esquece esse negócio de que ser homem é ser macho. Esquece. Macho cachorro é. Ereção até cachorro tem. Isso não é ser homem. Então você acha que ser homem é pegar as meninas? Não é, cara. Não é. Ser macho é diferente de ser homem. Macho é cabeçudo. Homem é cabeça. Por isso que o homem, ele é dotado da autoridade para ser a fundação de uma família. Imaginem um prédio, as pessoas tiram foto do prédio, tiram foto do apartamento decorado, né? Mas elas não veem o que está por baixo de tudo isso. A fundação, aquilo que vai sustentar. Pode ter grafiato, papel de parede, enfim, qualquer tipo de acabamento, mas nenhum acabamento, nenhuma decoração, nenhum móvel planejado pode sustentar um prédio. É o quê? A fundação, os alicerces. E por isso você tem que entender, querido, que você foi chamado não para ser decoração, uma plantinha ornamental em casa. Você não foi chamado para ser um objeto largado na sua casa. Você foi chamado para ser fundação da sua casa. Fundação. Muitas casas estão caindo por causa disso, porque a fundação está totalmente danificada. E a fundação, ela é, aos nossos olhos, invisível.
Ou seja, exercer a hombridade não é você se mostrar que é macho. Não é você mostrar para os seus amigos que você manda na mulher, que você é o mais bravão, o mais estúpido da casa, o que grita mais alto. Isso não é ser homem. Ser homem é estar invisível a qualquer olhar, mas sustentando a casa, sustentando a família. Então a hombridade na família não se exerce de maneira eventual, de vez em quando conversar, de vez em quando fazer isso, de vez em quando levar para não sei onde, de vez em quando, né? Tem pai que exerce hombridade na família, dando joias para a esposa, isso aí, de maneira eventual. Tem homem que exerce hombridade no filho, enchendo de presentes, mas estando ausente na criação. Talvez você saiba o que eu estou dizendo. Talvez você não teve um pai presente, que te ensinou, que te orientou na questão da hombridade. Mas o que nós vimos aqui na palavra é que é o próprio Deus que gera em nós essa hombridade. A partir de quando você conhece a Cristo, você tem um acesso ao material primário da hombridade, que o próprio Deus libera sobre nós. Ou seja, meu amigo, você pode ter sido estuprado por uma mulher, você pode ter sido estuprado pelo padrasto, você pode ter apanhado, você pode ter sido xingado a vida inteira. No momento em que você conhece a Cristo, é disponibilizado para você o material genético da hombridade, e você não pode mais carregar uma culpa e uma desculpa de que você não é homem, você não teve referência, porque o próprio Deus é a referência da hombridade. E é por isso que eu estou aqui falando. Se você teve a referência de que homem tem que beber, tem que bater na mulher, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, querido, agora você sabe o caminho das pedras. Você sabe que o próprio Deus é que criou o homem, e por isso é Ele quem sabe o que é hombridade, é Ele quem ensina a gente o que é hombridade. Eu tenho um pai maravilhoso, mas não foi um pai que me conduziu a Cristo, mas foi um pai que cuidou muito de mim, um pai que me educou muito bem, mas não foi um pai que me levou a Cristo. Eu não posso reclamar uma vírgula do meu pai, mas eu conheci a Cristo, e toda a carga de caráter que eu aprendi do meu pai eu levo comigo. Mas eu preciso mesmo assim entender o que é ser homem segundo o coração de Deus, não segundo o coração do meu pai, não segundo os conceitos do meu pai terreno, mas os conceitos do meu pai celestial. O mal deste século, em se tratando de família e relacionamento, é a inversão de papéis. É a mulher mandando, é a mulher exercendo uma função de fundamento da família, enquanto o homem é um banana, enquanto o homem é um bobão, um João bobão em casa. É a mulher falando, é a mulher ditando as regras, é a mulher dando a direção, e muitas vezes ela está correta nisso, ela está correta nas decisões, ela está correta em falar vamos para a igreja, ela está correta em dizer vamos caminhar com Cristo, está correta em dizer para de gastar com isso, vamos investir nisso, vamos economizar. Mas não era o papel dela fazer isso. E por isso, querido, essa inversão de papéis é um conserto, é uma tentativa de consertar um erro gravíssimo de hombridade na família. A mulher moderna hoje, ela trabalha, ela estuda, mas ela não pode ser o homem da casa. De maneira nenhuma, querido, ela não pode ser o fundamento, a fundação da sua casa.
porque ela não foi criada para isso. E mesmo ela sendo a melhor mulher do mundo, mesmo ela tendo um salário que complemente ou que até sustente o lar, querido, ela não pode, de maneira alguma, ser o homem da casa, exercer a hombridade, porque isso é a função do homem. Função do homem. Toda mulher, inclusive aquelas mandonas, sabe? Aquelas mulheres mandonas, você conhece, né? Você que é solteiro também você conhece mulher mandona, né? Toda mulher, ela necessita de um homem que pegue firme e que a coloque no lugar. Ela carece, a mulher mandona, ela carece de um homem que seja firme na sua hombridade e a coloque no lugar de mulher. E não é assim rebaixando, não é assim, fica quieta, cala tua boca, mulher. É amando-a e fazendo-a sentir segura. Eu conheço umas jovens moças que têm uma iniciativa própria, que são fortes de personalidade, né? Entre parênteses, mandona. E que namoraram rapazes que faziam tudo o que ela queria, tudo que elas queriam. E sabe qual é o resultado disso? O término de um namoro. Graças a Deus terminou esse namoro. Graças a Deus terminou isso. Porque se desse em casamento a coisa ia ruir. Mas eu conversei com algumas dessas moças. Elas falam assim: eu preciso de um homem firme, pulso firme. É muito banana esse cara. Eu falo, vamos para o shopping, ele fala, vamos. Eu falo, vamos comer naquela lanchonete, ele fala, vamos. Eu preciso de um cara que tenha opinião, que tenha não apenas sugestões, mas ele tenha uma vontade própria. Não um banana que fica falando, vamos, tudo bem, tá certo, você que manda. Toda mulher precisa ser colocada no lugar de auxiliadora e não de volante do carro. Agora, qual que é o papel? Em quem está o erro? Na mulher? Na mulher entender o que é hombridade? Não, querido. Você viu que não existe, né, hombridade, não tem mulheridade, não tem isso. Não tem. Só existe hombridade, querido, porque a mulher é resultado do homem. A criação da mulher é resultado da costela do homem. Portanto, querido, a mulher que está sob a tua hombridade é resultado de você mesmo. Cara, pode ser mandona, pode ser criquenta. Deus trabalha. Deus trabalha através da tua hombridade. Infelizmente tem muita mulher entendendo sozinha que deve ser auxiliadora do marido, porque o marido é um cabeçudo, ignorante, coração duro, é macho e acha que é homem. Nós precisamos entender, querido, a real essência de ser homem. Aqui, quando nós lemos o texto, Deus cria o homem e Ele coloca onde? No jardim do Éden. É interessante que existem pistas geográficas, e você conhece pelo estudo do 2º grau sobre o rio Tigre e Eufrates. Então, parece-me que é por ali, mas ninguém nunca achou o jardim do Éden. Sabe por quê? Porque na verdade o jardim do Éden não é um local geográfico, é um ambiente espiritual em Deus. Por que Adão e Eva foram expulsos deste local? Porque era a presença de Deus e eles pecaram.
Então Deus cria um ambiente para o homem governar. Cultiva, cuide, arrume tudo isso. Isso quer dizer, querido, que o homem, que é homem mesmo, segundo o padrão de Deus, ele precisa viver na presença de Deus. E ele precisa cultivar essa presença, ele precisa cuidar dessa presença para que a mulher também viva nessa presença. A hombridade é o processo que o macho se torna homem. E a chave para liberar essa hombridade é amar a presença de Deus. Ninguém, nenhum macho que não ame a presença de Deus é homem. Deixa eu tentar simplificar isso. Se você não ama a presença de Deus, você não é homem de jeito nenhum. Eu falo grosso. Um bode também fala grosso. Se você não ama a presença de Deus, você nunca será um homem. Tem jovem que fala assim: mas não tem mulher aqui nessa igreja, né? Para mim, isso aqui é porque você não é homem, cara. Se você for homem, vai ter mulher para você. Vai ter a mulher que Deus criou para você. Se você não é homem, eu não estou falando que você é solteiro porque você não é homem, tá? Tem gente que é solteiro, mas que está nessa hombridade. Existe todo um processo e um plano do Senhor. Mas se você está procurando ansiosamente e chega a declarar assim: não tem mulher nessa igreja, meu amigo, você vai na igreja do quê? De 100 mil pessoas então agora? Procurar uma mulher? Uma igreja como essa não tem mulher para você? Não estou falando que todo mundo vai ter que casar com mulher dessa igreja, todo rapaz. Mas estou dizendo, querido, que às vezes o seu processo seletivo é tão grande, né? É tão meticuloso, detalhista. Mas eu acho que nós temos que olhar para nós, para ver se nós ainda somos meninos, somos ainda imaturos, ou se nós estamos nos tornando homens segundo o padrão de Deus. Você pode ser barbado, você pode, ter o peito cabeludo, mas isso não são sinais, querido, de hombridade. Você pode ter um bom emprego, isso não é sinal de hombridade, querido, certo? Uma boa formação, isso não é sinal de hombridade segundo o coração de Deus. Mas é um processo que todos nós temos que passar, certo? Viver à toa em casa lá reclamando, né? Só coçando ali, deitado na rede ali, a mãe tem que ir lá fazer tudo, a mãe tem que fazer isso. Isso é um bom sinal de que você não é homem. É um bom sinal, querido. Tem adolescente aqui, tudo bem, sua fase, né? Mas você quer se tornar homem, você tem que se tornar responsável, né? Ok? Deixa eu fazer uma declaração muito séria. Cada homem tem a mulher que merece. Não reclame da sua mulher porque ela é resultado da sua hombridade. Estou falando para os casados, tá? Estou falando para os casados. De repente você casou, casado novo, ainda tem um processo. Mas você que é casado já há algum tempo, meu amigo, não reclame da sua mulher porque a culpa é sua. Eu creio, querido, que existem personalidades e personalidades. Eu creio que existem mulheres feridentas, mulheres muito sensíveis, mas todas elas podem ser saradas. Não há ferida que não possa ser sarada. Não há personalidade que não possa ser mudado. Não há jeito, né, que não possa ser mudado se a presença de Deus está em casa. Se você é um homem que atrai essa presença.
Por isso, a sua casa é fruto da sua hombridade. A gente fica botando culpa, né, na Eva. Foi ela que fez isso. Foi a mulher que fez isso. Adão não fez isso. O Senhor chegou: Adão, o que aconteceu, cara? Foi a mulher que se humilhou. E a gente fica botando culpa na Eva, né? Até de uma forma sarrista, né? A culpa é da Eva, né? Se Eva não tivesse comido ali. Cara, Adão comeu. E Eva comeu, mas a Eva comeu primeiro, porque a hombridade que Adão exercia sobre Eva talvez fosse tão pequena. Porque se a hombridade fosse efetiva na vida de Eva, Adão estivesse lá ensinando, discipulando, cuidando, ela não faria aquilo. Ela não ouviria a voz do inimigo e cairia em tentação. Sabe que a maioria das mulheres, a grande maioria das mulheres, elas adulteram, traem os seus maridos não por desejo sexual, por atração sexual, porque o outro é mais bonito, mas por uma carência afetiva, falta de hombridade. E o que eu vejo nesse texto, Eva cometendo esse pecado, eu vejo Eva carente de uma hombridade. Carente. Eu ouço homens dizerem assim: a minha esposa é brava, né? Ou te ouvindo que a minha esposa é brava. Ou está na hora de, opa, já ligou 2 vezes, a minha esposa é brava, né? Mandona. Você tem a esposa que você merece, rapaz. Hombridade não tem a ver com personalidade. Tem aqueles caras, né, que é bem machão, né? Né? Tem os caras bem assim, né, que você fala: nossa, mano, esse cara é homem, né? Aí assim, no mundão, né, tira aquele Marlboro assim, né, no meio, no Grand Canyon, em cima de um cavalo. Você fala: cara, isso aqui é homem, meu. Isso aqui é homem, né? Ou bebendo velho barreiro, né? Homem. Propaganda de cerveja, né? Cara, não existe nenhuma propaganda de cerveja que não demonstre uma falsa hombridade, né? Sempre os homens olhando para a bunda das mulheres assim, né? Cerveja, né? Aí você toma cerveja achando que você é homem. Sou homem. Tem muito pai que fala assim: ô menino, vira homem, rapaz, toma essa cerveja aí. Tem pai que dá para criança cerveja. Não está batendo, né? Ou jegue, né? Não é homem, é jegue. É verdade. São conceitos mundanos. São conceitos demoníacos, diabólicos. Você não tem que ser bruto para ser homem. Você não tem que dar patada para ser homem. Você não tem que falar de qualquer jeito para ser homem. Você tem que entender o que é ser homem. Porque a hombridade não tem a ver com machismo. Tem a ver com a formação do caráter de Cristo em nós. E esse caráter só é formado buscando a face de Deus. Eu quero chegar na minha reta final aqui. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios 5. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Para aí. Um dia eu estava conversando com um rapaz que não conhece a Cristo. Ele falou assim, ele é cristão genérico, né, vamos dizer assim. E ele disse assim, cara, ele sabia, né,
da minha convicção em Cristo, e falou assim: cara, eu não concordo, bicho, com aquela palavra da mulher ter que ser submissa ao marido. Eu não concordo com isso. Claro que não concorda. Eu também não concordava e não concordaria se o conceito de homem é igual ele pensa que é. Porque um homem jegue, cavalo, né? Como é que vai exercer a hombridade? Vai matar a mulher. Tem muita mulher morta. Tem muita mulher que não tem sonhos, não tem planos, não tem projetos. Tem muita mulher que faz sexo com o marido só para satisfazer esse desejo animalesco por sexo. Tem mulher que quer morrer, tem nojo do marido por isso. Eu já ouvi mulher dizer assim: eu tinha nojo do meu marido até ele conhecer a Cristo. Vamos lá. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ai, ai, ai. Essa doeu. Até antes estava bom, né? Mulher, submissa. Homem, marido, morra por ela. Morra por ela, como Cristo morreu pela igreja. Caraca, mano. Então quer dizer que hombridade não é autoritarismo, e que a autoridade que nós exercemos sobre as mulheres é como Cristo exerce sobre a igreja, cuidando, amando, suportando, sendo misericordioso em todas as coisas. Isso é a autoridade de Cristo sobre a igreja, e isso é a autoridade de um homem por uma mulher. Olha só, uma revelação de Deus. A Bíblia fala de Jesus como o segundo Adão. E a Bíblia fala que o marido tem que ser como Jesus, a representação de Cristo, o cabeça sobre a mulher, como Cristo é. Então, existe uma forte ligação do propósito de Adão e o propósito de Jesus com o propósito de você ser marido. Não é simples você casar e ficar morando na casa da mãe, da sogra ou da tia. Existem razões, né? Não está pronta a minha casa, ou aconteceu alguma coisa assim. Mas tem cara, mano, que está casando sem responsabilidade de marido. Meu amigo, eu não estou te condenando se você fez isso, cara. Mas a partir de hoje que você está entendendo o que é hombridade, querido, você precisa tirar essa bunda do sofá e começar a se mover, se mexer, trabalhar e levar a sua família a Cristo. E trabalhar para que você e a sua família tenham a sua casa, tenham a sua vida e não vivam à custa de outros. Eu vou casar. Mas peraí, meu amigo, vamos avaliar o negócio. Você é homem? Quero namorar. Você é homem para namorar? Se você não é homem para casar, você não é homem para namorar, tá? Porque não é no namoro que você vai se tornar homem, tá? Quando você for chegar para mim assim, quero namorar, né? Com muito carinho eu vou perguntar se você é homem, se você tem características de hombridade, né? Ou você só está pensando em videogame, Facebook, Twitter, Snapchat e vou namorar. Meu amigo, larga de ser criança, mano. Já tem barba, já tem um pelinho ali. Meu amigo. O princípio de hombridade se revela
em sermos Jesus para uma mulher. Uau! Posso perguntar para sua esposa, para sua namorada, se você reflete Jesus? Ou se você é um moleque irresponsável, cabeçudo, bronca, ignorante? Querido, não case, cara, se você não se tornar homem. Você vai produzir uma família toda destruída aqui na terra. Você vai estragar mais ainda a terra, se você não for homem. Se você não quer ser homem, não case, meu amigo. Continue sendo menino, continue sendo macho. Mas se você quer casar, se você quiser formar uma família, meu amigo, comece agora. Ainda não estou nem pensando em casar, mas comece a pensar em ser homem. Se você não está pronto para casar, você não está pronto para namorar. Não estou falando de forma financeira, não estou falando de formação profissional, estou falando de caráter, de espiritualidade de homem. Espiritualidade de homem. Você não tem que ser homem para uma mulher. Você tem que ser homem para Deus. Depois para a mulher. Seja homem para o Senhor. Pergunta para Deus: Deus, eu sou homem? Já estou atingindo? A Bíblia fala assim que nós temos que atingir a estatura de varão perfeito. De repente você está na metade, está caminhando. O importante é você caminhar, o importante é você crescer. Não importa onde você está, qual é a tua estatura, mas o importante é você não se tornar um anão espiritual. Um cara que estagna, não cresce. Sabe, não de forma literal. A Bíblia, ele fala do anão, que o anão não pode servir ao Senhor. Não de forma literal, de forma de revelação. O anão é aquele cara que estagna e não cresce. Não cresce. Tá? De forma literal tem o Nelson Ned, né? Que se converteu. Tinha, né? Ele ganhou muitas vidas para Jesus, né? E muitos anões aí. Mas de forma espiritual, de forma espiritual, você não pode ser um cara que pare de crescer na hombridade. Tenha você 10 centímetros ou 2 metros. Vamos continuar crescendo. Vamos começar a virar homem. Eu preciso sempre caminhar nesse processo de hombridade. Eu preciso aprender, cara, o que é ser homem, segundo o coração de Deus. Ser um homem na presença de Deus. E isso quer dizer, querido, que você não vai esperar atingir 18 anos, você não vai esperar atingir 21 anos, você não vai esperar chegar o momento de você namorar. Você precisa começar agora. Ser homem agora. Vamos ficar em pé nessa hora? Vamos orar? Glória a Deus. Essa mensagem a gente gravou. A gente gravou porque tem cara que não veio aqui, né? E tem gente que precisa ouvir, né? Então, se você quiser, você me chama, me fala. Eu vou postar também, né? Porque precisamos ouvir acerca de hombridade. Querido, a referência é Deus, a referência é Jesus. Portanto, eu chamo você, querido, para olhar para Jesus, para dizer: Jesus, eu quero ser como o Senhor, eu quero ser como Tu, eu quero ser como Tu, Senhor. Jarcinho, vem cá. Eu quero ser. Nós vamos ter um momento de oração e já encerramos. Mas é importante, querido, nós colocamos o coração diante do Senhor. Não sei se você gostou, não gostou, mas essa é uma verdade que nós precisamos caminhar. Não sei se isso fez total sentido para você, mas vai fazer sentido, cara.
Vai chegar uma fase da tua vida que você vai precisar entender por completo a hombridade no Senhor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Glória a Deus. Coloca o seu coração na presença do Senhor. Diga: Deus, eu estou aqui porque eu quero ser homem, mas não segundo o conceito carnal e demoníaco, mas segundo o teu coração, segundo o projeto inicial, o projeto original. Ser homem segundo o projeto original. Viver na tua presença, respirar a tua presença, caminhar na tua presença e poder conduzir a mulher que o Senhor nos deu e a mulher que o Senhor vai dar à tua presença, os filhos que o Senhor já nos deu e os filhos que o Senhor vai nos dar à tua presença, Senhor. Eu quero ser um homem, eu quero ser um homem, Deus, um homem de intimidade, um homem apaixonado por você, um homem carente pela tua presença, Deus, um homem que deseja ardentemente viver nesse jardim de intimidade, onde na viração do dia o Senhor venha falar comigo. Pai, eu quero ser como tu, eu quero ser como Cristo é para a igreja. Queremos ser homens, Deus, cabeças, homens que exercem autoridade, mas não a autoridade do mundo, não a autoridade humana, a autoridade de Cristo Jesus, a autoridade do amor sacrificial, do amor incondicional, a autoridade do cuidado e do amor misericordioso, Senhor. Oh Deus, vem Senhor, vem gerando em nós, Deus, vem gerando em nós uma fome, Deus, uma fome por te conhecer, uma fome por ser igual a ti, uma fome por ser trabalhado pelo Senhor, Pai. Oh Deus, o Espírito Santo me traz ao coração marcas negativas geradas pelos progenitores, pais, tios, avós, pessoas mais velhas, marcas negativas que te trouxeram bloqueios e traumas acerca de hombridade, ou que te geraram um crescimento contrário à hombridade do Senhor, que te gerou na tua mente um estigma, um pensamento, um sofisma, um conceito errado acerca de hombridade, do que é ser homem. O Senhor quer limpar você. Você precisa dizer: Senhor, quebra da minha mente feridas. Talvez você apanhou de um homem, apanhou de alguém, de um pai, e isso te gerou marcas negativas. Ou que você foi chamado de mulherzinha, de bichinha, você foi chamado de nomes pejorativos, nomes depreciativos, nomes que causaram marcas no seu coração. Querido, hoje Deus quer restaurar e quer iniciar um processo de hombridade na tua vida. Diga: Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Talvez você não teve referências boas de ser homem. Talvez você foi incentivado a ser homem da maneira totalmente errada e deturpada. Ou então você foi lançado palavras sobre a tua vida de que você não seria um homem que daria certo. Você seria um homem que daria tudo errado. O Espírito Santo me traz uma frase de alguém dizendo para alguém aqui, de um homem dizendo assim: você vai ter o casamento que eu tive, você vai ter um casamento fracassado que eu tive. O Senhor está curando, o Senhor está curando, o Senhor está curando. Talvez você foi apegado à sua mãe de uma maneira excessiva.
Você tem um apego à sua mãe de maneira excessiva porque você odeia o seu pai, ou porque você não conhece seu pai, ou porque você tem um repúdio com relação a uma masculinidade, a uma figura masculina. O Senhor quer curar a sua vida. O Senhor quer curar a sua vida. Querido, eu quero chamar alguns aqui. Esse momento de oração é para todos nós, mas eu quero chamar pessoas específicas aqui. Porque Deus quer curar vidas no altar. Se você tem um bloqueio com relação a uma figura masculina, você apanhou, você foi violentado sexualmente, moralmente, psicologicamente, eu chamo você para vir aqui. Vir aqui, nós vamos declarar cura sobre a tua vida. Se você recebeu palavras contrárias, maldições, palavras malditas acerca da sua masculinidade, acerca da sua hombridade, dizendo que você é uma mulherzinha, uma bichinha, que você não vai dar certo, que você nunca vai casar, nunca vai namorar, nunca vai ser um homem, eu chamo você também para vir aqui. Venha à frente, vem mais para frente aqui, porque nós teremos um tempo de oração. Um tempo de oração. Você tem medo de casamento? O Espírito Santo me traz pessoas que têm medo de casamento, medo de se casar, se sente totalmente inseguro. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. No amor não há medo, no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. No amor. Você tem medo de casar? Vem cá. Você tem medo de se casar, de assumir uma paternidade, uma família, tem medo de ter filhos, porque você tem medo que eles se tornem filhos totalmente desarraigados, desviados. Você tem medo de exercer responsabilidade paterna. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Palavras contrárias, ainda o Espírito Santo ainda me traz pessoas que precisam ser quebradas. Palavras contrárias que foram ditas contra a sua vida, que você é um vagabundo, um inútil, um burro, e a hombridade exercida na sua vida foi de uma maneira agressiva. Aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. Tem mais. O Espírito Santo me traz mais alguém que precisa ser curado, que precisa ser curado. Aquilo que era em parte quebrado será perfeito. Na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos. Semelhantes eu serei. Aquilo que era parte será perfeito. Na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos. Semelhante eu serei. Aquilo que era em parte será perfeito. Na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos. Semelhante eu serei. Aquilo que era em parte será perfeito. Na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos. Semelhante eu serei. Semelhante a ti serei. A ti Deus serei. A ti eu serei. Face a face, yeah. No amor não há medo. No amor não há medo.
medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. No amor. Destinos estão sendo mudados nessa noite. Destinos de fracasso estão sendo mudados nessa noite. Não há medo, no amor, não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Espírito Santo, me traz agora pessoas que estão tendo dificuldades, presta atenção, dificuldades de transferir agora, de transferir o conceito de paternidade e hombridade. E você visualiza muito a hombridade, a paternidade do seu pai que foi falho, mas não consegue enxergar a hombridade que Deus tem. Eu vou orar por você. Nós vamos orar por você nessa hora, para que seja totalmente transferida e apagada qualquer marca de machismo, de ignorância, de insensibilidade. Querido, existem namoros que já terminaram aqui, porque você não soube exercer uma hombridade, você não soube ser homem, e você tem dificuldade com isso, querido. Vem aqui, querido, nós vamos ungir você. Nós vamos declarar sobre a tua vida uma nova história, uma história de hombridade, de construção do caráter de Cristo na tua vida. Aquilo que era em parte será perfeito, na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos semelhante, eu serei. Aquilo que era em imagem será perfeito, na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos semelhante, eu serei.